Olá, pessoal. Meu nome é Mabelle, eu sou monitora da disciplina de Farmacologia da Unifagoc e estou sendo orientada pela professora Lívia. Nesse vídeo, iremos abordar sobre a farmacologia dos antipertensivos. A hipertensão arterial é uma doença multifatorial que se caracteriza pelos níveis pressóricos maiores ou iguais a 140/90. É o principal fator de risco para a doença cardiovascular. De acordo com a OMS, 7 milhões de pessoas morrem a cada ano e 1,5 bilhão adoecem. O tratamento para a hipertensão arterial irá depender da estratificação do paciente, que poderá ser classificado como baixo, médio e alto risco. De forma geral, o tratamento medicamentoso associado às medidas não farmacológicas demonstra bons resultados no controle da doença. Antes de falarmos sobre a farmacologia, é importante relembrarmos como é feita a regulação da pressão arterial. De forma geral, o nosso organismo possui mecanismos compensatórios para o controle adequado dessa pressão, que é determinada pelo débito cardíaco vezes a resistência vascular sistêmica. O débito cardíaco é o produto da frequência cardíaca pelo volume sistólico, ou seja, é todo o volume de sangue que é ejetado pelo ventrículo esquerdo em 1 minuto para determinada frequência. A frequência cardíaca vai aumentar com a liberação de catecolaminas e a atuação do sistema nervoso autônomo simpático, assim como também ocorre elevação da contratilidade e da pré-carga, resultando num volume sistólico maior. A pré-carga se eleva quando a resistência vascular periférica aumenta e quando temos maior volume intravascular. O aumento do volume intravascular vai ocorrer porque quando eu aumento a resistência vascular periférica, as células da mácula densa serão estimuladas, liberando renina, que por sua vez vão aumentar a secreção de angiotensina e aldosterona, promovendo retenção de sódio e de água. Além disso, quando o sistema nervoso autônomo simpático está ativado, o indivíduo sente sede, o que contribui ainda mais para o aumento desse volume. A resistência vascular periférica será influenciada pelas catecolaminas, pela angiotensina 2 e outros mediadores locais como endotelina, além da ativação dos receptores alfa-1 que promovem a vasoconstrição. Se refere aos fármacos antipertensivos, hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre 3 grupos: os fármacos que alteram a função do sistema nervoso simpático, os vasodilatadores e os agentes que atuam no eixo renina-angiotensina-aldosterona. Em relação aos fármacos que alteram a função do sistema nervoso simpático, temos como exemplo a clonidina, a metildopa, o guanabenzo. Esses 3 são agonistas alfa-2 seletivos e agem diminuindo a descarga simpática a nível de sistema nervoso central, pois ao se ligar aos receptores alfa-2 centrais, eles impedem a liberação de catecolaminas e com isso diminui a frequência cardíaca, a contratilidade e as ações do sistema nervoso autônomo simpático na periferia. A metildopa é um análogo da L-dopa convertido em alfa-metilnorepinefrina e alfa-metildopamina. A alfa-metilnorepinefrina é armazenada em vesículas, substituindo a norepinefrina e, portanto, diminuindo a ação desta. Ela é um antihipertensivo de escolha para grávidas devido ao seu efeito não teratogênico. Ao diminuir a descarga simpática, ela diminui a resistência vascular periférica e, consequentemente, a pressão arterial. Pode provocar efeitos adversos como hipotensão, sonolência, aumentar a secreção de prolactina, diarreia e impotência sexual. A clonidina inibe a liberação de norepinefrina e diminui a descarga simpática central. É utilizado como antihipertensivo e, em alguns casos, como adjuvante anestésico quando aplicado diretamente no vaso. Os seus efeitos adversos mais comuns são a sedação, a boca seca, a sonolência, hipotensão postural, edema, e um efeito adverso muito documentado é a ocorrência de hipertensão de rebote se for tirada abruptamente.
Outro grupo de fármacos que vamos falar são os bloqueadores alfa-1 adrenérgicos. Fazem parte desse grupo a prazosina, a terazosina e a doxazosina. Eles bloqueiam receptores localizados nas arteríolas e vênulas e reduzem a pressão arterial por meio da dilatação nos vasos de capacitância e de resistência, e possuem menos efeitos adversos quando comparados aos bloqueadores não seletivos, como, por exemplo, a fentolamina e a fenoxibenzamina, que bloqueiam receptores alfa-1 e alfa-2 e são utilizados no felcromocitoma. Podem promover a retenção de sódio e de água e, por isso, devem ser associados a diuréticos. Por atuarem em receptores alfa-1, que também estão presentes na próstata, são os fármacos de escolha para pacientes com hiperplasia benigna da próstata. Podem promover hipotensão postural, que é mais comum com as primeiras doses, e, por isso, devem ser administrados ao deitar. Com relação aos fármacos beta-bloqueadores, essa classe pode ser dividida em primeira, segunda e terceira geração. De forma geral, todos os beta-bloqueadores são úteis para diminuir a pressão arterial na hipertensão leve a moderada. Já na hipertensão grave, eles vão diminuir a taquicardia reflexa, que é produzida pelos vasodilatadores. Os de primeira geração são os beta-bloqueadores não seletivos, como por exemplo o propanolol. Ele bloqueia os receptores beta-1 presentes no coração, promovendo inotropismo e cronotropismo negativos. No entanto, também podem bloquear os receptores beta-2 que estão presentes na musculatura lisa e, por isso, são contraindicados, por exemplo, em pacientes com asma, porque têm potencial de promover broncoespasmo. Além disso, eles também vão bloquear os receptores beta-1 presentes no rim, inibindo a liberação da renina e inibindo, portanto, toda a cascata da angiotensina, que é um potente vasoconstritor. Os seus efeitos adversos são hipotensão postural, aumento do perfil lipídico, diminuem o mecanismo compensatório em situações de hipoglicemia e devem ser evitados em casos de diabetes. Quando eles são tirados abruptamente, podem promover a síndrome de abstinência, que se manifesta com nervosismo, taquicardia e aumento da pressão arterial. Já o metoprolol e o atenolol são beta-bloqueadores de segunda geração. Eles fazem um bloqueio mais seletivo dos receptores beta-1 e, por isso, são fármacos de escolha para pacientes asmáticos. Os estudos mostram que o atenolol é menos seletivo que o metoprolol nas complicações da hipertensão arterial sistêmica. Pela cardioseletividade, são interessantes em pacientes com asma, diabetes e doença vascular periférica. Os fármacos de terceira geração são o labetalol, o carvedilol e o nebivolol. Os três fármacos bloqueiam os receptores beta-1. No entanto, eles também possuem um mecanismo vasodilatador, que no caso do labetalol e do carvedilol é pelo bloqueio alfa-1, e do nebivolol é por induzir a liberação de óxido nítrico por indução da óxido nítrico sintetase endotelial. O carvedilol é o fármaco de escolha na insuficiência cardíaca porque tem ação sobre a diminuição da mortalidade. De modo geral, os beta-bloqueadores compartilham os efeitos adversos. É claro que alguns efeitos são mais pronunciados com os de primeira geração, como, por exemplo, o aumento nos níveis sérricos de triglicerídeos, a redução do HDL, a intolerância à glicose, a broncoconstrição. Mas todos eles podem promover sedação, impotência sexual, insônia e bradicardia. Dentro da classe dos vasodilatadores, nós temos os que bloqueiam o canal de cálcio. Eles possuem efeitos antianginosos, antiarrítmicos, diminuem a resistência vascular periférica e a pressão arterial. Esse grupo de fármacos pode ser dividido em duas classes, a classe dos dihidropiridínicos e os não dihidropiridínicos. O verapamil e o diltiazem fazem parte dos não dihidropiridínicos.
e atuam principalmente como agentes inotrópicos e cronotrópicos negativos ao bloquear os canais de cálcio nas células cardíacas, diminuindo a contratilidade, a frequência cardíaca e a condução dos impulsos. Eles podem apresentar efeitos adversos como depressão miocárdica, bloqueio atrioventricular e constipação intestinal, que é bastante observada com o uso de verapamil. Já dentro dos dihidropiridínicos, nós temos principalmente o amlodipino e o ninfedipino, que são fármacos mais seletivos para o músculo vascular, atuando como vasodilatadores e apresentando menos efeito depressor cardíaco. Nos pacientes que fazem uso dessa classe, pode ocorrer uma ativação simpática reflexa e uma taquicardia discreta para tentar manter o débito cardíaco. Os efeitos adversos são cefaleia, tontura, rubor facial, ginecomastia e hipertrofia gengival é bastante observado com o uso de ninfedipino. Outros exemplos de vasodilatadores que nós temos são a hidralazina e o minoxidil. A hidralazina dilata as arteríolas, mas não as veias, e é utilizada em combinação com outros fármacos no tratamento da hipertensão arterial grave e para pacientes com hipertensão arterial que são portadores de insuficiência cardíaca ou refratários ao tratamento. O mecanismo de ação da hidralazina ainda permanece incerto, mas acredita-se que ela promova uma liberação de óxido nítrico pelo endotélio. Já o minoxidil é um vasodilatador que promove a abertura dos canais de potássio, e assim ele causa hiperpolarização das células musculares lisas, tornando essas células menos suscetíveis à contração. Ele também dilata as arteríolas, mas não as veias, e por seu efeito vasodilatador muito potente, promove taquicardia, palpitações, angina e edema. Por isso, ele é mais utilizado na forma tópica como estimulante capilar. Já o nitroprussiato de sódio é um poderoso vasodilatador que é administrado por via parenteral e utilizado no tratamento de emergências hipertensivas. Ele dilata os vasos arteriais e venosos, reduzindo a resistência vascular periférica e o retorno venoso. O seu mecanismo de ação consiste na ativação da guanililciclase por meio da liberação de óxido nítrico, e isso promove também o aumento do GMP cíclico, que culmina no relaxamento do músculo liso. Possui reações adversas graves, como por exemplo acidose metabólica, arritmias, hipotensão excessiva e o acúmulo de cianeto. Quando temos o acúmulo de cianeto, podemos utilizar o tiosulfato de sódio, que é um doador de enxofre e facilita o metabolismo do cianeto. Dentro dos fármacos que atuam no eixo renina-angiotensina-aldosterona, nós temos o alisquireno, que é um fármaco inibidor competitivo da renina. A renina é responsável por clivar o angiotensinogênio em angiotensina, que é um vasoconstritor. Em ensaios clínicos, eles diminuíram a pressão arterial de forma tão efetiva quanto outros inibidores. Já os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os famosos IECA, ao inibir a enzima que hidrolisa a angiotensina 1 em angiotensina 2, diminuem a resistência vascular periférica. Além disso, eles também promovem a designação da quinase plasmática, que vai inativar a bradicinina e, portanto, vão aumentar a disponibilidade da bradicinina, o que contribui ainda mais para o efeito vasodilatador. Eles também diminuem a proteinúria e são interessantes em pacientes com doença renal crônica. Não aumentam o risco de hipopotassemia e não aumentam os níveis séricos de glicose, sendo considerados bastante seguros. Os fármacos representantes dessa classe mais conhecidos são o captopril e o enalapril, e as suas reações adversas mais importantes são a hipotensão grave, que acontece naqueles pacientes que já fazem uso de algum diurético, a insuficiência renal aguda em pacientes com estenose da artéria renal bilateral ou da artéria renal de um rim solitário, a hiperpotassemia, a tosse seca e o angioedema. A tosse seca e o angioedema acontecem por ação da bradicinina.
E é importante lembrar que eles são contraindicados na gravidez. Os AINES, eles também podem comprometer a ação do ZIECA, e isso é uma interação medicamentosa importante, já que os anti-inflamatórios não esteroidais, eles bloqueiam a produção de bradicinina e, portanto, quando são utilizados junto com o ZIECA, eles diminuem a vasodilatação que é causada pela ação da bradicinina. Ainda dentro dos fármacos que atuam no eixo renina-angiotensina-aldosterona, nós temos os bloqueadores do receptor de angiotensina, ou receptor AT1, em que os representantes mais conhecidos são o losartano e o valsartano. Esses fármacos não exercem efeitos sobre o metabolismo da bradicinina e têm um potencial de exercer uma inibição completa da ação da angiotensina com comparação ao ZIECA, visto que existem outras enzimas capazes de produzir a angio-2. Eles promovem efeitos benéficos semelhantes ao do ZIECA, assim como compartilham efeitos adversos semelhantes, porém não vão gerar tosse e angioedema. São indicados para nefropatia diabética, insuficiência cardíaca congestiva e tosse por IECA. Nesse vídeo, foram abordados alguns fármacos antihipertensivos, mas é importante lembrar que a hipertensão arterial é uma doença multifatorial e que o controle da mesma depende não só da terapia farmacológica, como também da associação com bons hábitos de vida, como alimentação saudável e exercícios físicos diários. Bom, pessoal, no próximo vídeo nós vamos dar continuidade ao assunto dos fármacos antihipertensivos com os fármacos que influenciam no equilíbrio do sódio e da água, que são os diuréticos. Obrigada, até a próxima!